e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo parecido com o que eu tinha feito sobre Jyeshta Nakshatra, só que dessa vez sobre Kritika Nakshatra e sobre as lições e histórias envolvendo este Nakshatra, que é o primeiro Nakshatra da astrologia védica. Na ordem clássica, Kritika é o primeiro Nakshatra de todos os outros. Em uma outra ordem pode-se dizer que é Ashwini, porém Kritika, de fato, nos livros antigos, dos antigos sábios do Jyotish, ele era o primeiro Nakshatra, então tradicionalmente, a gente preservando a tradição, seria ele. Mas, bom, vamos ao vídeo. Kritika, como eu já tinha dito aqui no canal, tem como sua deidade Agni, que é o deus do fogo, o deus dos rituais e os deuses dos sacrifícios. Por que dos rituais e sacrifícios? Porque o fogo na astrologia védica e na Índia é usado para muitas cerimônias religiosas, até no Ocidente, na Igreja Católica, entre outras religiões. Então o fogo é um elemento de suma importância para todo mundo. O fogo é o que esquenta a nossa comida, o fogo é o que nos aquece e é o calor do sol que está todo dia nas nossas janelas, no nosso céu, que nos dá força, nos aquece. Então o sol e o fogo são elementos primordiais. E Kritika, assim como Agni, ele é o próprio fogo. Então Kritika é conhecido como o catalisador dos nakshatras. Então, digamos que Kritika, ele é algo que ativa as coisas. Digamos que ele ativa todas as coisas. Então, algo para começar precisa do ensejo de Agni. Então, é dito no Rig Veda que para tudo ser iniciado, Agni é aquele que vai na frente. Então, Agni é o que inicia. O universo, digamos que surgiu de uma explosão. E nessa explosão existe o fogo. Então, o fogo ele é primordial em todas as coisas. Agni, ele é simbolizado por um deus, arquetipado aí da Índia como tendo uma pele vermelha e várias cabeças, e estando sempre montado em um carneiro, um bode ou um animal desse tipo, que é o símbolo do signo de Áries. Então, Agni ele está sempre andando nesse animal. Agni nas histórias ele é referido como um deus muito caloroso e com muita paixão. Então, em todas as histórias do Rig Veda, você vai ver aí o Agni sendo retratado como um deus muito apaixonado, que adorava enfrentar os adversários e tudo mais. Era um deus que tinha muito apetite. Mas o principal tema aí de Kritika, de fato, são relacionamentos e, digamos que várias esposas e várias parcerias sexuais amorosas. Então Agni ele é referido dessa forma nas histórias que tem sobre ele no Rig Veda. Porém, aqui para esse vídeo eu vou falar histórias referentes a duas deidades, tanto o Agni quanto o Kartikeya, e são os dois deuses que regem o nakshatra de Kritika. Então, não é só o Agni que rege esse nakshatra, e sim o Kartikeya também. Na verdade, Kritika e Kartikeya são sinônimos. Então, se fosse falar um deus assim que retrata o que o nakshatra significa em espécie, seria o Kartikeya. Porém, como o nakshatra realmente funciona, a natureza dele é mais o Agni. Porém, a deidade oficial de Kritika é o Agni, mas a gente precisa analisar os dois. Enfim, vamos às histórias. Então, a história que eu vou me referir aqui é sobre Agni e como ele se deitou com a mesma mulher várias vezes. Então, na história existia uma mulher, uma deusa que amava Agni, porém Agni não gostava dela. Isso porque Agni se interessava por todas as esposas de todos os nakshatras. Então, digamos que Agni ele queria as esposas que não estavam disponíveis. Então, o tema aqui de Kritika está relacionado ao adultério, está relacionado a relações extraconjugais. Então, pessoas de Kritika, com ascendente, lua em Kritika, podem se envolver aí com pessoas que já estão namorando ou pessoas que estão solteiras se envolvem com os Kritikas quando eles estão namorando.
Então esse é um tema aí que existe e que no mundo prático realmente as pessoas que têm esse nakshatra vivenciam isso, o adultério. Se interessar por pessoas que no momento não estão disponíveis ou vice-versa. Então o Agni, ele se interessava por as esposas que não eram dele e ele meio que fazia ensejos, né? Tentava conseguir essas esposas para ele. Então essa deusa que Agni não gostava, mas ela gostava dele, teve uma ideia. Como Agni ele era interessado pelas 27 esposas, ela foi trocando de forma e assumiu a forma de outras esposas para que assim pudesse copular com Agni. Então, ela primeiro assumiu a forma de uma esposa e chamou a atenção de Agni. E Agni consumou o ato com ela e ela roubou o sêmen de Agni. Então, nas histórias, Agni ele teve uma relação extraconjugal, de fato. Ele teve um coito com uma pessoa que já era casada. Só que isso não terminou em uma vez. Essa mulher ela fez 27 vezes esse processo. Foi mudando de forma, assumindo a forma das 27 esposas e copulando com Agni e se deitando com Agni. Então, nessas histórias aí, Agni acabou sendo... Esse tema é muito visto nesse nakshatra. A outra história aí de Kritika nakshatra é sobre Kartikeya, e essa aqui é bem interessante. Para quem não sabe, Kartikeya é filho de Shiva com Parvati, e seu irmão é Ganesha, que é o deus lá, vocês devem conhecer, né? Aquele deus elefante rosa que carrega utensílios e tudo mais. É o deus da quebra de obstáculos na Índia, o arquétipo, né? E eles são dois irmãos, Ganesha sendo o mais velho e Kartikeya sendo o mais novo. E Ganesha sempre foi bastante inteligente e Kartikeya mais impulsivo, denotando as características aí do Kritika, né? Então, na história, Shiva e Parvati propuseram um desafio aí para os irmãos, que os dois deveriam apostar uma corrida e correr em volta do mundo inteiro, e quem chegasse primeiro amaria mais o pai deles. Então, digamos que eles propuseram um desafio, ó, vocês dois façam uma corrida aí e quem chegar primeiro gosta mais de mim. Uma brincadeira aí para testar as crianças. Então, no momento ali, os dois ficaram apostos e Kartikeya saiu correndo e começou a correr em volta do mundo inteiro, literalmente, para chegar primeiro, mais rápido que Ganesha. Então, Kartikeya ele é muito competitivo. Ele queimou a largada e foi embora. Correu, sumiu no mapa. Enquanto Ganesha, muito inteligente, observou a situação e deu uma volta em volta dos pais dele, que foi Shiva e Parvati. Então ele pegou, deu uma volta em volta dos dois e falou: pais, vocês são o meu mundo. Então ele ganhou a corrida. E Shiva premiou aí Ganesha como tendo aprendido a lição da brincadeira. Depois, Kartikeya meio que, né, ele se perdeu e deve ter realmente dado a volta ao mundo e chegado na linha de chegada. Então, a lição aqui de Kritika é realmente a competitividade e a motivação, né? O impulso que esse nakshatra tem. Então, é um nakshatra que ele, de fato, leva as coisas meio que ao pé da letra, e Ganesha sendo aí uma coisa mais rebuscada, uma coisa mais intelectual, voltado a realmente o sentido das coisas. E depois, né, disso, Kartikeya ficou muito nervoso com Ganesha e com os pais, que ele não entendeu a lição. Ele achou que de fato era uma competição e ele achou que ele era o vencedor. Então, nessas histórias aí você também pode tirar algumas considerações aí sobre esse nakshatra. E esse era o vídeo, era só um vídeo rápido mesmo para falar essas duas histórias sobre Kritika, sobre Agni e sobre Kartikeya. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de valia aí para os estudos de vocês. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Fui.